Eu acabei de colocar lá o trem. O trem, viu, gente? O trem é uma coisa, assim, é uma desgraça mesmo, que é direto. Ele acabou de passar, não tem, não sei, meia hora que ele passou, ele já tem outro aqui passando. É uma coisa assim, mentira. Deixa eu ver. E agora, voltou? Acho que agora voltou, hein? Acho que acendeu uma luz ali, Deus é mais. Vamos ver. Voltou. Amém. Então, o trem passa direto, né, gente? Ah, é uma coisa, uma desgraça mesmo. É diretão, é. Cada meia hora tem trem passando. Enfim. Gente, seguinte, e ainda tem uma panela de pressão, que eu acho que daqui a pouco começa ali, se tudo der certo, se a casa não explodir, não pegar fogo, eu acho que é isso aí, tá? É, eu tô lendo aqui, enfim. Vamos lá. Gente, não sei se vocês chegaram a ver que eu postei na Iônica um modelo, um arquivo no Word, explicando a proposta do trabalho, sobre o livro, como que é para fazer, com a data de entrega, dia 25 de agosto, como a gente combinou semana passada, tá? Aí eu vou colocar hoje, vai abrir amanhã na plataforma Mestre, tá? Aí eu postei agora, o Arthur falou, não vi isso, eu postei agora, então acho que por isso que você não viu, tá no mural, tá? No mural. Aí eu vou amanhã, vai abrir às 8 horas da manhã na plataforma Mestre para postar lá, tá? Só que assim, até dia 25 de agosto, então vamos ler o livro certinho para daí fazer o trabalho, né? Até 25 de agosto, dá pra gente ainda marcar uma outra aula para conversar sobre o livro e tudo mais. E assim, quando você fizer, você produzir os seus 2 pensamentos lá, você manda para mim no WhatsApp para eu poder fazer correção, me diz em qual capítulo que tá, e vai ser assim. Aí você vai produzir o teu. Ó, a Nicole falou que aquela revisão já, né? Foi da semana passada a revisão, né? Não tinha nada a ver. Essa semana não era para ter postado a revisão, gente. Essa semana é só orações subordinadas, tá? Essa revisão era da semana passada e ela foi feita, para quem ficou em recuperação, ela foi feita no dia da aula de recuperação. Entendeu? Que eu dei lá, enfim. Mas com relação ao trabalho ainda, vocês vão pegar e vão produzir os pensamentos de vocês e colocar naquele arquivo de Word que eu coloquei ele como modelo. Só vai colocar teu nome, a turma, em qual capítulo que você vai inserir e coloca ali. Os 2 pensamentos e me envia por e-mail. Na plataforma Mestre, você vai ter que tirar uma foto, né? E postar uma foto. Isso aí, ó. Dá para fazer 2 poesias com os temas do livro, 2 poesias exatamente, que se encaixem em um dos capítulos, ou mais de um capítulo, você pode fazer uma para cada capítulo, né? Poesia ou pensamento. Você pode ver que no livro tem trechos de poesias, não tem um poema inteiro ali, e alguns pensamentos mesmo, né? Então é isso. Tá, então hoje o que eu preparei para essa semana é só orações subordinadas substantivas, que são em dupla. Não, é tudo individual. É obrigatório enviar na Mestre ou dá para enviar no teu e-mail direto? Então, é obrigatório enviar na Mestre. É obrigatório. A coordenação não abre mão, tudo tem que ser colocado nessa plataforma, tá? Mas, assim, por que eu falo no meu e-mail? Porque no meu e-mail é mais seguro, gente. Se você mandou no meu e-mail e, sei lá, você postou na plataforma e não apareceu, pegou fogo a plataforma, não sei o que aconteceu e deletou todos os trabalhos. Aí, tipo, não vai precisar postar mais lá na plataforma Mestre. Uma vez que você enviou no meu e-mail, luz. Mas claro que você tem que postar lá para a coordenação ver, entendeu? Porque eles compraram essa plataforma, é para ser usado, mas eu peço para enviar por e-mail porque eu tenho medo que aconteça o que aconteceu no bimestre passado, que teve gente que postou o trabalho, eu clicava para abrir e não abria, não tinha trabalho lá, entendeu? E daí, graças a Deus, que a maioria dessas pessoas mandaram no meu e-mail, enfim, tá? Então, tá tudo explicado lá, a proposta de trabalho, além de eu ter explicado ela na aula passada, ela está no arquivo do Word, está tudo explicado, tem a data de entrega, tem o meu e-mail nesse arquivo, é só você abrir lá, tá tudo lá, a proposta tá lá. E na Mestre vai ter isso também,
tá? Além disso, eu vou fazer um vídeo depois, mais para frente, explicando também um vídeo só falando sobre essa proposta de novo, para colocar no YouTube da escola, né, enfim. Então, vamos lá. Então, essa semana é só período composto por subordinação, só as substantivas. São 6 tipos, gente. Nós vimos 3 no bimestre passado, então eu vou retomar essas 3 e vou terminar a aula falando dos outros 3 tipos. Nós vamos fechar hoje a explicação, tá? Daí a gente vai fazer mais exercício, porque isso aqui vai cair no simulado e na prova de vocês, tá? Daí depois, no meio disso, a gente vai estudar crônica, figuras de linguagem, que vai ser com música, vai ser uma coisa melhor, graças a Deus. Vamos sair um pouco dessa parte gramatical mais chata. E aí, a gente vai estudar as orações subordinadas adverbiais depois. Então, agora, substantivas, né? Gente, não peguem na apostila, porque tá eu nem vou falar em qual página que tá, porque tá na apostila antiga. Isso aqui eu postei para vocês na plataforma Iônica semana passada e postei de novo essa semana esse arquivo. E postei uma tabela para vocês preencherem também. Depois eu abro essa tabela aqui e explico como que vai ser, porque essa tabela, guardem para estudo, ela é excelente. Guardem porque no terceiro ano do ensino médio vocês vão ver esse conteúdo de novo. Tem de novo. Eu sei que é chato. Então, essa tabela é mara, porque você já tem tudo ali, né? Então, vamos lá. Então, para quem ainda não entendeu, né, o que é um período composto por subordinação, porque a gente viu lá o que é um período, né, frase, oração, período, a gente viu o período composto por coordenação, né, que são aquelas orações que elas estão ali juntas no período, mas elas são independentes sintaticamente. O que quer dizer isso? No período composto por coordenação. Quer dizer que eu posso tirar elas daquele período ali e fazer um período simples, que é uma oração só, que não tem problema nenhum. Ela tem sentido, ela está completa sintaticamente, ou seja, ela tem sujeito e predicado. Nesse período composto por subordinação, isso não acontece. Não tem como eu tirar uma oração e colocar para cá e a outra para lá, porque elas são dependentes, uma completa a outra sintaticamente. Tipo, na oração principal, exemplo, falta o sujeito. Aí a oração subordinada, ela vem e traz o sujeito da outra, completa o sentido. Então a gente não pode desmembrar elas, tá? Então aqui, ó, acompanhe, não sei se vocês estão vendo na tela, dê um ok para mim, acompanhe aqui esses slides que eu produzi, tá? Então a gente tem uma relação de dependência entre essas orações, nesse período composto por subordinação. É uma subordinada à outra, uma trabalha para a outra, tá? Elas são dependentes, não pode separar aí esse amor delas ali. Aí a gente vai ter uma oração principal e vai ter sempre a conjunção integrante ligando essas duas orações nesse período composto, tá? O que é uma conjunção integrante? É o que ou o se, tá? Você vai ver que aparece muito mais, que a gente usa isso na nossa fala e na escrita. A gente usa a oração subordinada para produzir textos, tá? Só que a gente não fica parando para classificar elas, graças a Deus. Não fica, nesse momento agora, no meu texto, eu vou colocar um período composto por subordinação. E daí vai ter uma oração subordinada substantiva predicativa. Ninguém pensa assim, tá? Pelo amor de Deus. A Luísa dá risada, mas misericórdia, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai estudar primeiro as substantivas. São 6 tipos. Depois, nós vamos estudar as adverbiais, que são 9 tipos. E, por fim, as adjetivas, que são 2 tipos. Então, tem muitas orações subordinadas para a gente ver durante o ano aí, esse fim de ano. Ó, português é a língua mais difícil, credo. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu coloquei a diferença, né? Entre período composto. Deixa eu fechar essa porta, que eu tô escutando um barulho aqui chato de panela de pressão. Agora vai. Ai, cadeira gamer, sim, meu marido joga, gente. Daí ele comprou com a desculpa de que foi meu aniversário esses dias, ele falou que era um presente pra mim. Olha a minha cara. Enfim, né? Cada um inventa a história que quer, né? Vou fingir que eu acredito e vamos seguir a vida. Então, aqui a gente tem a diferença entre o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, que eu já falei basicamente a diferença, tem mais de uma diferença, mas a diferença principal é que a subordinação a gente não pode tirar uma oração daquele período, colocar de um lado e a outra do outro e elas vão seguir. Não, elas são dependentes, não posso desmembrar.
Na coordenação eu posso, porque elas, cada uma tem sujeito e predicado e, né, são felizes sozinhas, são independentes. Tá? Aí, isso aqui tudo a gente já viu, só tô retomando. Por que elas são orações subordinadas substantivas, tá? As substantivas, elas exercem o papel de substantivo. Então, a gente vai ter lá a oração subordinada substantiva subjetiva, que faz papel de sujeito, né? Então, esse sujeito, ele pode aparecer na forma de um substantivo. Predicativa, tá? A completiva nominal, a objetiva direta, a objetiva indireta e, por fim, a positiva. Todos esses nomes que eu falei aqui, que é o predicativo do sujeito, o complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, eles são substantivos. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Quando a gente tem uma oração só, aqui é um período simples, ó, aguardamos a sua visita, é um período simples porque só tem um verbo, né? Aguardamos, não tem nenhuma conjunção para ter uma outra oração do lado. Então, aguardamos o quê? A sua visita. Visita é um substantivo, que é também, além de ser um substantivo quando a gente fala de morfologia, né? Que a gente vai falar das classes das palavras, que a gente tem 10, substantivo, adjetivo, advérbio, assim vai. Na análise sintática, isso a gente chama de objeto direto, complemento de um verbo sem preposição, objeto direto. Vocês já deveriam saber. Quando eu transformo esse período simples para um período composto, vejam lá. Aí eu já coloquei duas orações. Tem que ter dois verbos e tem uma conjunção ali, que é a conjunção integrante, o que, das substantivas, ligando esses dois períodos, não, essas duas orações, no mesmo período, que vai até o ponto. Aguardamos, então é nós aguardamos, né? Que você nos visite. Então eu transformei, tem o objeto direto aqui, ele é a oração inteira. Que você nos visite. Aguardamos o quê? Que você nos visite. Então, a partir do que você nos visite, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? E essa aqui, aguardamos, seria o nós aguardamos, é a oração principal que a gente chama. Então, a partir da conjunção que ou se, é a subordinada, tá? E daí a gente classifica ela. A que aparece sem conjunção, sem o que ou sem o se, é a oração principal. Essa é a classificação. Então, vamos para os tipos, né? Então, são esses 6 tipos aqui. Vamos já para elas. A primeira, que a gente já viu, fizemos exercício sobre isso, a oração subordinada substantiva subjetiva. Vai fazer o papel do sujeito. Então, a gente vai ter uma oração principal sem sujeito, não aparece, aí vai ter o que ou o se, e a oração subordinada que apresenta o sujeito que faltava na oração principal. Ela completa esse sentido aí, tá? Exemplo. Era absolutamente indispensável que você regressasse. Então, o era absolutamente indispensável não tem sujeito. O sujeito vai aparecer aqui, ó, você. Tá? A gente já viu isso. E esse aqui é o exemplo que eu dei ainda, que é o que mais cobram no ensino fundamental. No médio, a coisa piora. Porque a gente tem 3 estruturas dessa oração subordinada substantiva subjetiva, tá? A primeira delas, que é mais usada no fundamental, é essa que começa com o verbo ser. Lembram disso que eu falei que é indispensável, é necessário, é imprescindível, ou era, se usa era necessário, era bom, era não sei o quê, aí você já sabe que ela vai ser subjetiva, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, verbo, que é a estrutura dela, vai aparecer um verbo de ligação, que é o era aqui, né? Um predicativo do sujeito, que é o indispensável, mais a oração subordinada substantiva subjetiva. Mas decorem assim, ó. Apareceu é necessário, é bom, é importante, ou era necessário, você já sabe que vai ser subjetivo, não precisa pensar muito. Essa é a estrutura, já grava na cabeça. Primeira estrutura, ó. O segundo exemplo, sangue de Cristo. Mas eu já dou esses macetes, gente, assim, quando você vê que era necessário, você já marca. É subjetiva, não tem, não tem como errar, tá? O segundo tipo, isso aqui só é cobrado mais no ensino médio, tá? Em vestibular, em PSS no primeiro ano, tá? Então, aqui, ó, verbo unipessoal mais oração subordinada substantiva subjetiva. Ai, eu não sei o que é verbo unipessoal. Aí tem ali os exemplos. Basta decorar.
constar, convir, parecer, importar, interessar. Vocês vão ver que eu já coloquei isso aí nos exercícios que eu deixei na plataforma nessa semana. Então, eu já aprofundo com vocês, eu já coloco exercícios de nível ensino médio, tá? Claro que na prova, gente, simulada, eu não vou fazer isso, eu não vou colocar os mais difíceis. Os exercícios que a gente faz em sala, né? Saudade, né, minha filha? Ele vai ser bem pior do que os que vão ser colocados no simulado ou prova, tá? Então, vamos, sim, no treino, pegar mais e o jogo vai ser fácil. Então, exemplo, ó. Parece que a agulha não disse nada. Gente, por que é subjetiva? Pensem comigo, a oração principal é só o parece, tá? Parece. Quem parece? Tem sujeito aí? Quem parece? Tá o sujeito nessa principal? Que a principal é só o parece. Oculto? Não. Tá? O sujeito, ele tá na subordinada. Onde que tá ali? Qual que é o sujeito que tá no... Que a agulha não disse nada? Quem que é o sujeito? É a agulha. A Ana Bia já falou, é a agulha. Exatamente. Então, por isso que a gente classifica esse que a agulha não disse nada, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque o sujeito é a agulha desse verbo parece. Ele é unipessoal, que a gente fala, porque ele não tem, quando a gente fala parece, importa, interessa, acontece, ele não vai ter o sujeito nesse verbo, vai ter depois, tá? Estudamos sim, é tudo parecido. Eu estou retomando só agora. Mas o que eu vou cobrar mais, gente? É a primeira estrutura da subjetiva. Quando eu digo é imprescindível, é importante, é necessário, aí pode marcar que é subjetiva. Essa é a estrutura que eu vou cobrar de vocês. Essas aqui é uma coisa que vai ser aprofundada no ensino médio, creio eu. Aí a gente tem também a última estrutura da subjetiva, que é a oração subordinada que faz papel de sujeito, lembre-se disso. Quando você usa a voz passiva, aí a voz passiva vocês já deveriam saber também. Tem a voz passiva sintética, que é com aquele pronome se, tipo, vendem-se casas, tá? É voz passiva. Ou a voz passiva lá, que você usa uma locução verbal, seria casas são vendidas, tá? São vendidas. Vamos lá. Aí tem exemplo ali, ó. Foi anunciado ontem. Essa é a oração principal. Foi anunciado ontem. Gente, o que foi anunciado? Porque para a gente saber o sujeito, a gente faz essa perguntinha. O que foi anunciado? Não diz nessa oração principal. Agora, depois, na subordinada, diz que o preço dos combustíveis aumentará. Então, ó, o Henrique já colocou ali. Qual que é o sujeito? O preço dos combustíveis aumentará, tá? Então, esse é o sujeito. E por que eu falo em voz passiva? Essa parte que está tudo em amarelo aqui é que eu estou dizendo qual que é a estrutura que a gente usa, tá? Então, nós temos 3 estruturas básicas para subjetiva, para oração subordinada, substantiva, subjetiva, que faz papel de sujeito. Ela pode aparecer com o verbo de ligação no início da frase, era necessário, era bom, não sei o quê. Pode aparecer com o verbo unipessoal. Exemplo, parece que a agulha não disse nada, acontece que você não me contou, outro exemplo. Ou pode aparecer com a voz passiva, tá? Então, quando aparecer voz passiva, tipo, vendem-se casas, você sabe que seria assim, não seria nesse estilo, seria as casas foram vendidas, sei lá, um outro exemplo. Aí você já sabe que vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Tem que decorar pela estrutura, que é o que eu coloco em amarelo, tá? Então, essa a gente já viu no bimestre passado. Subjetiva faz papel de sujeito. A predicativa é muito fácil, porque ela só tem uma estrutura, e o que vocês têm que decorar? Quando tiver um verbo de ligação, que é ser, estar, parecer, ficar, lembram desses verbos lá? Se ele tiver do lado da conjunção que, é que, era que, já pode marcar predicativa, sem fazer muita análise. Vejam lá o exemplo. Meu desejo é que você seja feliz. Apareceu aqui o é que,
tem o verbo de ligação, que é o é, o ser aqui, do lado da conjunção integrante. Já marca predicativa, oração subordinada substantiva predicativa. Esses nomes compridos eu vou colocar na prova com marca X, tá? Ó, outro exemplo. Nossa maior preocupação era que, gente, olha aqui o verbo aqui, ó, era que. Se tiver o verbo de ligação do lado do que, é predicativa. Não pensa muito, tá? Pode ver que eu coloquei aqui a estrutura, vai ter um sujeito, tá? Mais o verbo de ligação do lado aqui da conjunção que, da oração subordinada substantiva predicativa. Essa é bem mais tranquila, só tem essa estrutura. Gravem isso, gente, é predicativa. Tem o é do lado do que, o era, que, predicativa. Já olha no meio assim, entre as duas orações. Do lado da conjunção que ou se tem o verbo ser, ou ficar, parecer, geralmente é o ser, é o era e o é. Já marca predicativo. Essa é ridícula. Faço essa ou não? Pelo menos essa não tem 3 estruturas, né? Só tem uma. Ninguém falou nada. Morreram. Saíram, foram comer um pão. Daí. Por que tá melhorando? É porque a primeira, a subjetiva, ela tem 3 estruturas. Daí fica mais difícil de você conseguir decorar. Tá? Ó, tava dormindo. O terceiro tipo, que a gente também já tinha visto, completiva nominal, que quando chegar na objetiva indireta, as pessoas confundem uma com a outra, tá? A completiva nominal, ela vai fazer um papel de complemento nominal, tá? Ela vai ser uma oração inteira que vai completar um nome, que é um substantivo abstrato, que vai estar na oração principal. Veja um exemplo. Tenho necessidade de que você me apoie. Gente, qual que é o nome, qual que é o substantivo abstrato que está aqui nessa primeira oração? Tenho necessidade. Qual que é o substantivo? Tenho necessidade. Ou é tenho ou é necessidade. Não tem muito o que ver. Pelo amor de Deus, tem é verbo, ter, tá? Cristo Redentor, necessidade, o Arthur colocou, perfeito. Vejam que substantivo abstrato é aquele. Por que a gente chama de abstrato? É aquele que só existe dentro de outro ser. Tipo, nós temos necessidade. A necessidade ela não é um substantivo concreto porque ela não aparece aqui na minha frente. Oi, necessidade. Entendeu? Ela não é um ser concreto. Ela não vem aqui. Ela só existe dentro de mim, tá? Então, necessidade é um substantivo que precisa de um complemento. Porque se eu falo para você, eu tenho necessidade, tá faltando alguma coisa. Não tá completa essa oração. Tenho necessidade. Se eu falo ou escrevo, tenho necessidade. Necessidade de quê? Então, o resto aqui, ó, a partir do de que você me apoie, é um complemento deste nome, que é um substantivo abstrato, necessidade. Dica que eu dou, tá? Gente, complemento nominal, tá? Vai ter sempre a preposiçãozinha ali, de, tá? Do lado do que. Se aparecer de que no meio do período composto, você vai ter 2 opções, tá? Ou vai ser uma objetiva indireta, ou vai ser uma completiva nominal. Ai, professora, mas como que eu vou saber? Você vai olhar. Se tiver um nome aqui, ó, que é o necessidade, não é um verbo, então tem o nome de que, nananã, pode marcar completiva nominal. Se tiver um nome. Agora, se aqui tivesse um verbo no lugar de necessidade, daí seria objetiva indireta. Nós vamos chegar lá, tá? Segundo exemplo, aí dei para lá, arrumei, enfim. Certo, para lá, arrumei, certo de que o meu amigo me acompanharia, tá? Então, aqui, ó, para lá, arrumei certo. Qual que é o nome que tá ali? Com a necessidade. Qual que é o nome? Para lá, arrumei certo. Qual que seria um nome? Rumei não é. Rumei é verbo. De rumo, rumar. É o certo, perfeito. É, que lembrando que assim, quando a gente fala nome e vai ter um complemento do nome, esse nome ele pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. São coisas assim que vocês já deveriam ter aprendido. Esse que é o problema de entrar em período composto por subordinação ou coordenação, que a base de vocês geralmente é muito ruim, tá? Então, aqui, ó, rumei
certo, né? A pessoa arrumou certo, é um adjetivo que está sendo complementado por essa oração, de que o meu amigo me acompanharia, que é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, tá? Meu Deus. É, gente, ata, assim, fica ata daí, não dá, tá? Tem que ser a, tá, separar. Agora a gente vai entrar nas três últimas que nós não estudamos, nós não vimos, tá? Essas três aqui. As três primeiras a gente já tinha visto, já feito exercício no segundo bimestre, no fim. Agora a gente vai fazer a explicação e vamos estudar as três últimas, que são mais fáceis, na minha opinião. Então, a gente tem a oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então, ela vai fazer o quê? A gente vai ter uma oração principal, né? O pronome não, a conjunção que ou se, e uma oração que vai ser o quê? O objeto direto de um verbo que está na principal. Então, ela vai completar o sentido de um verbo que é transitivo direto. Vocês têm que lembrar disso, tá? Sem preposição, que está na oração principal, tá? Exemplo, é só você perguntar para o verbo aqui, ó. Desejo que você regresse. Vejam que desejo, eu desejo. Tem já, né, o sujeito ali. Gente, quem deseja, deseja o quê? Tá? Aí, se ele responde essa perguntinha, o quê? Sem preposição, é um objeto direto. Então, aqui, ó. Que você regresse vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela completa o sentido do verbo desejar, que precisa de um complemento, ele precisa. Se eu falo só, eu desejo para você, desejo o quê? Tá? Então, por isso que é objetiva direta, não tem preposição ali. Segundo exemplo, muitos economistas previram que o desemprego aumentaria. Gente, olhem aqui a primeira oração. Muitos economistas previram. Qual que é o verbo que está nessa oração aí? Previram. Perfeito. Gente, previram o quê? Não falta alguma coisa? Um complemento desse verbo? Se eu dissesse só muitos economistas previram, previram o quê? Né? Aí, o que está depois da conjunção integrante, que o desemprego aumentaria, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela é o objeto direto, gente. A oração inteira, ela completa o sentido do previram que está ali, que falta. Por isso que a gente chama de oração subordinada substantiva objetiva direta. Olha o nome comprido. Porque a oração inteira responde à perguntinha o quê? Previram o quê? Sem preposição, tá? Ana Flávia dando risada, ali outro falando que é mãe, meu Senhor da Glória, tá? Ó, último exemplo que eu dou também. Não sabemos, agora eu coloquei outra conjunção ali, que é o se, que até agora a gente não tinha visto nada com se, é tudo com que. Se haverá aula amanhã. Então, ó, não sabemos, já tem sujeito, né? É nós, não sabemos. Gente, se eu falasse só não sabemos, não tá faltando alguma coisa? O que a gente sabe, o que que a gente sabe, o que que a gente sabe, o que que a gente não sabe, no caso, tá? Então tá faltando. E esse complemento do verbo, que é um objeto direto, porque não tem preposição, é a oração inteira a partir do se, que é a conjunção integrante. Se haverá aula amanhã, tá? Então, a objetiva direta, a única, você tem que fazer a análise assim, ó, viu que a oração, a primeira, aqui, ó, não sabemos. Se ela tem sujeito, tem, tá? É nós. Aí você tem que fazer o quê? Perguntar para o verbo, não sabemos o que. Se responde, se o que tem depois ali do se responde ao verbo, o que, sem preposição, aí você já sabe que é objetiva direta. Eu acho que é uma das mais fáceis que tem, tá? Não sei, a Ana coloca umas coisas ali estranhas, é uma carinha triste, eu não sei nem ler. Leonardo dá risada. Aí, a oração subordinada objetiva indireta, também ela vai completar o sentido de um verbo que está na oração principal, tá? Só que agora vai ter preposição,
Porque lembram do complemento do verbo transitivo indireto, que era aquele verbo que precisava de um complemento, mas que esse complemento se liga a ele por meio de uma preposição. Ah, professora, eu não lembro nem o que é preposição. São aquelas palavrinhas de, da, do, né? Para, sei lá, mais sobre. Tem isso, que ligam as palavras. Tem uma tabela, assim, mas as mais usadas são essas. Daí, em, na, no também. Então, bora lá. Essa daqui, o único problema é que alguns alunos confundem ela com a completiva nominal. Porque tanto a completiva nominal quanto a essa objetiva indireta, ela vai ter uma preposição, tá? São só os dois tipos que tem preposição, que são a palavrinha lá, em, na, no, da, do, da, para, né? Enfim. Mas é fácil de fazer diferenciação, quer ver? Eu já vou falar para vocês. Então, exemplo. Primeiro, seus amigos confiam em que você vencerá. Então, a primeira oração, que é a principal, seus amigos confiam. Então, tem o sujeito amigos, né? E confiar, que é um verbo. Gente, falta. Se eu falasse seus amigos confiam, confiam em quê? Falta um complemento, tá? Pensem comigo, falta. E vejam que esse complemento, na resposta da gente, para fazer a pergunta para o verbo, a gente já coloca a preposição. Quem confia, confia em alguma coisa, tá? Então, a gente já coloca o em ali, que é a preposição. A gente já sabe que é um verbo transitivo indireto, ele exige uma preposição. Então, seus amigos confiam em quê? A resposta em que, ó, já tá com a preposição aqui, ó. Em que você vencerá é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Como que você vai diferenciar a objetiva indireta da completiva nominal, sendo que as duas começam aqui, ó, tem uma preposição do lado da conjunção que. Como que você vai diferenciar? Você vai olhar o que tem antes da preposição. Se for um verbo, gente, só pode ser objetiva indireta, porque o complemento verbal, que é o objeto indireto, ele completa um verbo, o nome é complemento verbal, tá? E a completiva nominal, ó, o nome, completa um nome, que é um adjetivo, um substantivo abstrato, um advérbio, tá? Então, se aqui, sei lá, fosse necessidade, qualquer favorável, qualquer nome, algo que você não consegue conjugar, aí seria completiva nominal, mas tem um verbo, gente, é só analisar. Olha, a Luísa falou, meu Deus, não tinha percebido isso. E é isso, ó, o trem desgraçado, ó. Eita lasqueira. Meu Deus, o meu gato foi morta. E é isso que vocês têm que colocar na tabelinha, para preencher a tabelinha lá que eu coloquei como um resumo, uma síntese para vocês estudarem. Qual que é a dica que eu dou? Se você vê que antes da conjunção integrante tem uma preposição, tá? Em, de, sei lá, qualquer preposição, você olha o que tem antes dessa preposição. Se for um verbo, é objetivo indireto. Se for um nome, que pode ser um adjetivo, um advérbio, um substantivo abstrato, aí vai ser completiva nominal. Essa é a dica que vocês têm que escrever naquela. Isso é só revisão, né? Não, isso é aula. Isso não é revisão. A gente não tinha visto isso aqui ainda, tá? Outro exemplo. Não te informaram de que o concurso seria este mês? Tá? É um período que tem uma pergunta ali. Então, primeira oração, que é a principal. Não te informaram. Tá? O sujeito é você. Não informaram você, né? Não te informaram. Aí, gente, o verbo. Faz a perguntinha. Não precisa de algo depois? Se eu deixasse só assim, não te informaram, teria sentido completo? Para de fumar, gente. Não te informaram de quê? De quê? Vejam que tem uma preposição ali, né? De quê? Mas a dica que eu dou é a seguinte: pegou um período composto desse aqui, você viu ali, olhou o meio do período composto. Tem aqui a conjunção integrante que, né? E na frente tem uma preposição. Só vai ter duas opções para você marcar X na tua prova.
Quando tem o de que, em que, para que. Quais são as duas opções? Pode ser completiva nominal ou objetiva indireta. Aí você olha o que tem antes da preposição. Ah, tem um verbo. Então é objetiva indireta. Se tivesse um nome, aí era completiva nominal, tá? Com ponto de interrogação teria sentido? Como assim? É que aqui o período ele faz uma pergunta. Não te informaram de que o concurso seria este mês? Tem sentido, porque é uma pergunta esse período composto. Não te informaram? Sim, dá para fazer com essa pergunta. Não te informaram? Não te informaram do quê? A pessoa não sabe, né? Enfim. Então faz sentido com o ponto de interrogação também. Exemplo 3. Não resisti a que tu me ajudasses. Vejam, qual que é a preposição que tem aqui, gente, nesse período composto? Só me digam qual que é a preposição para saber se vocês sabem o que é uma preposição. Olha no meio. A Lana já respondeu isso. Olha no meio do período composto. Então, a gente tem o a, que é uma preposição, tá? Do lado do que é a conjunção integrante. Então, pode ser completiva nominal ou objetiva indireta. O que eu olho antes? Gente, tem aqui, ó. Eu não resisti. Tem um verbo. Então, se está completando o sentido de um verbo com preposição, só pode ser oração subordinada substantivo objetivo indireta. Não tem outra. É de boas. O Arthur falou ali verbo. E por último, anseio porque algumas pessoas estejam na Terra por um propósito. Aí, esse por aqui, a gente geralmente usa pelo, a preposição, mas é uma preposição aqui, tá? Não é o porquê de, sei lá, fazer pergunta, enfim, tá? Então, vejam, a oração principal é só essa pequenininha aqui, né? Só o anseio, anseio. Então, eu anseio. Se eu falasse só eu anseio, tá faltando, né? Você anseia por alguma coisa, entendeu? Tipo, eu anseio pela vitória, né? Eu anseio pelo não sei o quê, ou por não sei o quê, tá? É o desejo, exatamente. O Henrique tá falando, é desejo, o sentido? Você deseja, ó, o que ele deseja? Que algumas pessoas por, né, deseja por, ele exige essa preposição, esse verbo, porque algumas pessoas estejam na Terra por um propósito. Então, na cabeça dele, dessa pessoa que está falando isso, o desejo dele é que as pessoas estejam na Terra cumprindo um propósito. A gente não está aqui, sei lá, para se divertir só. Então, é uma ideia meio que de religião, né? Assim, no sentido de que a pessoa vem aqui, cumpre o destino e, enfim, Deus a leva no momento em que ela já cumpriu tudo que ela tinha para cumprir, tá? Não, porque aqui o porquê, que a Tamires perguntou, aqui o por é uma conjunção, por isso que está separado do que, tá? É uma conjunção, não é uma preposição, não é uma conjunção, que seria o porquê junto, ele faz o papel de conjunção lá, tá? Explicativa. Lembram disso? Que é do período composto por coordenação. Aqui é o por preposição, seria pela, pelo, também a gente faz essa junção aí, tá? Então, vejam, anseio pelo quê? Né? Por alguma coisa. Por isso que a gente tem, ó, a preposição do lado da conjunção, antes tem um verbo, só pode ser objetiva indireta. Claro que o que mais vai aparecer na prova de vocês vai ser com as preposições de e em, que são as mais comuns que a gente usa na nossa fala e na nossa escrita. Tá? É isso. Mas até agora tá mais ou menos, ou você acha que tá muito difícil, assim, tá, meu Deus do céu, né? Como que tá? Tá tenso, triste, eu vou chorar. Vou reprovar. Eu tô perdida. Mais ou menos. Na semana que vem a gente vai só corrigir exercícios sobre isso. Eu deixei uma lista com 12 exercícios. Alguns mais simples, né? Que é até de resposta descritiva, e outros de concurso público, vestibular, que daí é um nível bem mais avançado, que é o que o professor de vocês vai trabalhar, de gramática, no terceirão, tá? A partir já do primeiro, mas no terceirão a coisa é bem puxada. Eu já coloquei ali porque eu gosto, assim, que o treino, o exercício seja fácil, não seja difícil, muito difícil, para a gente tirar todas as dúvidas,
e a prova seja ridícula, que a prova não vai ser nesse nível, tá? A prof gosta do caos. Na hora que for fazer o exercício, gente, já anota, tipo, ó, não entendi, não estou conseguindo ver que isso aqui é uma oração subordinada substantiva apositiva, sei lá. Gente, ó, a última é muito fácil também. Essa aqui é ridícula porque, assim, qual que é o macete que eu dou, a dica? Se tiver 2 pontos, travessão, tá? Ali, ou uma vírgula, já pode marcar a positiva. Vai aparecer mais no fundamental para vocês? 2 pontos. Então, se tiver um período composto lá, tá acabando minha bateria, desgraça. Se tiver um período composto lá e ele está dividido, claro que vai ter a conjunção integrante, mas vai estar dividido por 2 pontos, apareceu 2 pontos, é a positiva. Você vai marcar sem dó, tá? Então, o que é a positiva? Faz o papel de aposto. Não sei se vocês lembram o que é aposto. Tem vários tipos de aposto. Aposto é uma expressão ou uma palavra que a gente coloca separado dentro de um período, de uma oração, separado por parênteses, por travessões, por vírgulas, por 2 pontos, que vai servir para explicar, especificar alguma coisa dita, tá? Tipo, quando eu coloco assim, um exemplo que eu vou dar aqui de aposto, tá? O melhor jogador do mundo, vírgula, entre vírgulas eu coloco Pelé, fez 1000 gols. Então, esse Pelé, que tá entre vírgula, eu podia colocar entre travessões, entre parênteses, tá? Ele é um aposto que especifica quem é o melhor jogador do mundo, tá? Mas aqui nem precisa fazer essa. É só para vocês saberem o nome, por que é a positiva, porque vem de aposto, tá? Vocês nem precisam saber disso aí, porque você olhou ali, tem 2 pontos, é a positiva. Olha o exemplo que eu dou ali, ó. Quero apenas uma coisa de você. Então, ó, eu tem sujeito, quero apenas uma coisa de você, né? O quero é o verbo. 2 pontos. Gente, a partir dos 2 pontos é a positiva, porque está explicando, é um aposto que explica o que ele quer de você. Que você aprenda português, né? Que aprenda português. Então, gente, viu 2 pontos na prova de vocês, se marca positivo assim, sem fazer maiores reflexões sobre a vida. Não precisa. Sigam essas dicas da estrutura que eu dou para vocês, que é bem mais fácil. Tenho um grande sonho, vírgula, aqui tem uma vírgula, talvez não dê para ver direito, mas a partir daqui, qual que é o grande sonho? Tá explicando, é um aposto, que você aprenda português, é o mesmo, tá? Só que só tá separado com vírgulas. Ridículo. Tá? Mas o que mais aparece é os 2 pontos. A minha vontade, travessão, qual que é a vontade, ó? Essa aqui, ó, meu Deus, agora eu fiz uma cagada aqui. Que você aprenda português, isso aqui é a oração subordinada substantiva apositiva. Esse se realizou tá junto com a minha vontade, faz parte da oração principal. Porque ele está dizendo, a minha vontade se realizou. Qual que era a vontade? Que você aprenda português. Aí vai estar entre parênteses, não, entre travessões. Podia aparecer entre parênteses também, tá? Mas, de forma geral, ela aparece depois de 2 pontos, travessão e vírgula, tá? Então, assim, chegou na prova, viu que tem antes da conjunção integrante uma vírgula, 2 pontos, né? Ou um travessão, pode marcar positiva, sem dó. Nenhuma das outras anteriores vai ter ali 2 pontos, travessão para separar nada, para separar a subordinada da principal. Então, essa é muito fácil. Essa foi mais tranquila, porque essa daí é ridícula, gente. Essa aí vocês têm que. Pelo menos essa vocês têm que saber fazer na prova, tá? Pelo amor de Deus. Então é isso. Deixa eu abrir aqui a. Fechar isso aqui. Ver se eu abro a outra aqui, a tabela, para vocês. Eu quero mostrar como que eu quero que vocês preencham a tabela. Vou colocar para cá. Paz. Tá. Como que vocês vão preencher essa tabela aqui, que é para estudo de vocês, tá? Vocês vão colocar aqui o nome da oração subordinada. Aí você vai colocar lá substantiva, não precisa colocar o nome inteiro, ai que preguiça, né? Substantiva subjetiva. Função, qual que é a função dessa? Sujeito.
Exemplo, vai colocar um exemplo que eu dei, que está no slide, ou da apostila de vocês também tem, tá? E a dica aqui, aí você coloca as estruturas que eu falei. Qual que é a primeira estrutura? Essa é a mais difícil, porque tem três. A primeira, quando começar com o verbo de ligação, era necessário, é necessário que, né? A segunda estrutura, com verbo unipessoal, parece que você, não sei o que, não sei o que, tá? E a terceira estrutura é com voz passiva, né? Aí você vai colocar lá, foi anunciado que, nananana, ou anunciou-se que, nananana. Isso aqui tá tudo, não precisa enviar por e-mail, tá tudo na plataforma Iônica. Não precisa enviar por e-mail, porque isso aqui é para isso aqui é um estudo, gente, é uma síntese do que a gente estudou. Isso aqui é para vocês estudarem para a prova e para o simulado, que é o primeiro simulado dia 13, vai cair orações subordinadas substantivas, tá? Aí, segundo tipo, nome da oração, substantiva predicativa. Qual que é a função? Vai ser o predicativo do sujeito que está na oração principal. Aí você vai colocar um exemplo lá. Aí a dica vai ser o quê? Verbo de ligação do lado da conjunção integrante. É que, era que, do ladinho. Essa é a dica. E assim você vai construindo essa tabela aqui. Completiva nominal. A dica que eu dou vai ter um nome, a preposição e o que? A conjunção, tá? Então, vai ter a preposição vai estar do lado de um nome. E é assim que vocês vão preencher essa tabela aqui com 6 tipos, tá? Vocês vão ver que tem mais, que eu coloquei mais, porque a gente vai usar mais para frente com outros tipos e subordinados. Então, faltam só 4 minutos. Aqui era só para explicar como que vocês vão preencher isso aqui. Gente, preencha essa tabela para vocês estudarem, gravarem as estruturas dessas subordinadas substantivas e façam os 12 exercícios que eu coloquei lá no documento do Word e mais alguns que estão na apostila do segundo bimestre ainda, porque esse é um assunto que está no segundo bimestre. São 12. 12 só que eu postei, mais alguns na apostila que eu não vou lembrar quantos que tem lá, tá? Na próxima aula, na semana que vem, a gente só vai corrigir e só tirar dúvida. Então, na hora que vocês forem fazer esses exercícios, já marquem a dúvida. Ó, professora, eu não consegui entender a diferença da objetiva indireta para a completiva nominal. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender o que é uma oração subjetiva, qual que é o papel, o que é o sujeito, como que eu faço para achar o sujeito. Tudo isso vocês vão anotar e a gente vai, semana que vem é só correção de exercício para tirar dúvida, daí, dos 6 tipos. Vocês vão ver que esses exercícios que eu postei são dos 6 tipos, tá? Não precisa enviar essa tabela, gente. A tabela é para vocês, para a vida. Não precisa me enviar. Não tem? A única coisa que tem data para entrega já é o trabalho, que é para dia 25 de agosto. Só, que é o trabalho do livro. O resto vocês têm que fazer por vocês. Se a gente tivesse em sala, eu cobraria essa tabela valeria ponto. Agora eu não vou cobrar, tá? Isso aqui é para vocês terem em mãos, guardarem, que vocês vão usar isso aqui no ensino médio, inclusive, tá? Então é isso para essa semana. Estudos, orações, 6 orações subordinadas substantivas. Só. Você acha que as aulas vão voltar esse ano? Então, eu tinha muita esperança com relação a isso. Muita esperança de que. Juro para vocês que eu achei que a gente ia ficar 15 dias em casa, depois eu achei que seriam só 40 dias, né? Quarentena, 40. Mas eu acho que não volta. Por que não volta? Ó, eu nem tenho mais esperança. Eu também, eu perdi as esperanças, gente. Porque as pessoas continuam na rua, que nem loucas, continuam se contaminando daí. Tipo, não foi uma quarentena bem feita, como em outros países isso aconteceu, né? Não foram em todos também. Se a gente tivesse feito 40 dias todo mundo em casa, aí sim, a gente voltaria. Então não foi. Ficou assim, poucas pessoas em casa, a maioria vivendo a vida como se não houvesse amanhã, sabe? Fazendo todas as atividades, inclusive com a máscara no queixo. Por isso, tá nesse jeito aí. Agora a gente tá num pico agora de contaminação, tipo, tem 50 pessoas contaminadas por dia na nossa cidade, eu tô falando, tá? E o pico, ele não vai, não tá baixando, porque eu achei que ia chegar no pico e a gente ia baixar. Ia abaixar, as pessoas não iam mais contaminar, enfim, ia ficar diminuindo, e a gente ia voltar ao normal na vida. Não, a gente tá lá no pico e ficou no pico.
Tá cada vez mais. Cada dia que sai é 50, 60 contaminados, é morte. As pessoas fazendo festa, meu vizinho faz festa quarta, sexta, sábado e às vezes domingo, se vocês quiserem. Tem uma festinha sempre aqui do lado da minha casa. E é isso. Cagaram na nossa vida. Só queria dizer isso. Que a gente podia ter já voltado à vida normal e as pessoas, infelizmente, acabaram com a nossa vida. Ó, o Arthur colocou culpa dos gestores, porque a maioria dos países que fizeram. Exatamente. Culpa de gestor mesmo, tá? E de gestor eu digo assim, todos, presidente, governador, prefeito, que são as pessoas que, né, enfim, que deviam colocar medidas mais restritivas, tipo, saiu de casa é multa, não pode sair. Enfim, é isso. Eu acho que não volta mesmo. Mas estudem, qualquer coisa, mandem mensagem no Whats. Tipo, ai, não entendi esse exercício, professora. Tira uma foto e me manda, que eu mando uns áudios explicando, manda a resolução escrita, é isso. Semana que vem ainda estaremos falando sobre subordinados. Depois, na outra, a gente já vai falar num assunto mais leve, vai ter música, enfim. Mara, beijos até. Já passamos da hora.